tenho 41 anos de idade e vamos dizer assim que talvez de 1978 para cá, quando eu tinha 4 anos de idade, eu comecei a entender um pouquinho mais as coisas. Um esforço que eu sempre vi, hoje eu enxergando isso, né? Olhando daqui para lá, no meu pai e na minha mãe, era que eu aprendesse a respeitar o mais velho. Isso era algo que a mãe e o pai nunca abriram mão de ensinar para mim, para o meu irmão e para minha irmã. Talvez eles erraram um monte de circunstâncias, mas isso sempre foi um lema, vamos dizer, na minha casa. Eu me lembro de uma ocasião, eu tinha talvez uns 6 para 7 anos de idade, estava brincando na rua, a minha mãe estava com visitas em casa, sentados na varanda, meio que num círculo de cadeiras assim, e eu cheguei para tomar água. E onde eu passei? Bem no meio. A minha mãe só deu um grito e disse: volta aqui. E parou a conversa, aquele clima, e eu voltei. Ela falou assim: por onde você passou? Pede desculpas e dê a volta. Aí você imagina a vergonha. Mas tinha que fazer. Tentaria eu dizer não para ver. A coisa ia ficar estranha para o meu lado depois. Aliás, depois eu não sei, quem sabe a mãe ia ter assim: dá licença um minutinho, né? Acho que a coisa ia ficar estranha no mesmo momento ali para mim. Então, esse valor, meus irmãos, nós infelizmente temos perdido. O Yuri e o Murilo pediram para que o irmão Gessé viesse à frente orar para as crianças. O irmão Gessé representa aqui para a igreja de uma forma muito forte a união masculina da igreja. A união masculina da igreja é o grupo de homens que tem a responsabilidade de ensinar esses meninos. A embaixada, os embaixadores do rei, faz parte da união masculina. Mas há hoje, no nosso meio, uma certa desconexão, vamos dizer assim. Porque nós vivemos um tempo onde nós temos sido ensinados que o mais velho é apenas alguém que já viveu lá atrás e que não tem muita coisa para passar para a gente nos dias de hoje. O mais velho viveu numa época muito diferente da nossa. O mais velho não tinha a tecnologia que a gente tem. O cabeça branca, como eu costumo dizer aqui na igreja, consegue com muita dificuldade se comunicar com o cabeça preta nos dias de hoje, porque é tecnologia, são avanços, jeitos diferentes, modelos diferentes, modismos diferentes, tudo muda muito rápido. Há um tempo atrás eu fui tentar ser, vamos dizer assim, jovial com a criançada, e larguei aí uma gíria que a gente usava quando eu era criança, e eles olharam para mim e disseram assim: ih, que coisa mais velha é isso, né? E eu achei que ia falar alguma coisa assim que ia atingir o coração deles. Passou longe. Mas o fato, meus irmãos, é que nós precisamos reconhecer que pessoas exercem influência na vida de pessoas. E nós precisamos reconhecer, e não só reconhecer, mas trabalhar para que o mais velho se enxergue como alguém que tem responsabilidade diante de Deus de dar bom testemunho. Porque o mais velho já viveu mais, o mais velho já levou mais puxão de orelha da mãe, já se tornou pai, quem sabe avô ou avó, mãe em si, enfim, e tem condição de, com toda a experiência que já viveu, compartilhar com aqueles que estão crescendo. E às vezes nós achamos que, por exemplo, as autoridades que estão sobre nós precisam, vamos dizer assim, meio que nos convencer a agir conforme eles querem, ou a seguir o seu conselho, o seu exemplo, alguma coisa assim. Só que nas páginas da Bíblia, isso não funciona dessa forma. Há um versículo, a Mara diz que gosta bastante de Provérbios, no capítulo 17, que diz assim, que a glória dos velhos são os filhos dos filhos. A Mara disse hoje de manhã que ela leu um texto há um tempo atrás, que mudou, um texto de Provérbios que ela gosta muito, que mudou a maneira dela de pensar. E quando eu li esse texto de Provérbios, que eu estou citando para os irmãos, a glória dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos, os pais. Isso é um valor bíblico. E o que esse versículo está dizendo para nós? Ele está dizendo o seguinte, que
O ser humano, quando chega na sua fase idosa, vamos dizer assim, ele pode ou não receber louvores, aplausos e certa glória. Quando que ele vai poder ser louvado, enaltecido, exaltado? Na sua velhice. Quando os filhos dele já tiverem produzido outros filhos, no conceito bíblico, que seguem e temem ao Senhor. E isso é lindo, meus irmãos. Por quê? Porque, na verdade, eu não sou glorificado. A gente viu aqui papai e mamãe vindo à frente aqui, todos cheios de orgulho do filhão que passou na prova, que recebeu uma promoção. Isso é bonito. E é legal de ver o pai e a mãe, por exemplo, todos vieram aqui, que bom. Mas eu olhei, achei legal o Nito e a Regiane virem juntos. Legal. Eles estão dizendo: filho, papai e mamãe estão aqui com você, celebrando esse momento. Que alegria que você nos dá. Isso é lindo. Só que, na verdade, esses pais e essas mães que vieram à frente aqui, eles serão louvados ou não, quando estas crianças que estão aqui tiverem seus filhos. E quando estas crianças aqui conseguirem educar filhos no caminho do Senhor, aí nós vamos poder olhar para estes que hoje vieram à frente como papai e mamãe, e serão então avô e vovó naquela época, e dizer assim: parabéns. Parabéns, você fez algo extraordinário. Você, sua esposa e você. Vocês foram capazes não só de seguir a Deus, mas conduzirem a casa de vocês na presença de Deus, a ponto de criarem filhos na presença de Deus, que são capazes também de criar filhos na presença de Deus. Que coisa tremenda é essa? Que coisa maravilhosa é essa? Só que eu quero pensar com você aqui, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 3. E nós vamos olhar, meus irmãos, algo que a palavra de Deus nos revela, e que é meio que uma armadilha para mim e para você, porque nós temos a tendência de achar que certas coisas bastam na vida da gente. Com a leitura do texto você vai entender o que eu quero dizer. 1 Samuel, capítulo 3, quero ler com você a partir do verso 11. Samuel, Velho Testamento. Se você está do lado de alguém sem Bíblia aí, abra aí a sua e compartilhe com essa pessoa. 3, a partir do verso 11. Amém? Alguém está procurando ainda? Eu aguardo. Ok. Diz assim a palavra de Deus: E disse o Senhor a Samuel: Vê, vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir, lhe tirarão ambos os ouvidos. Naquele dia eu suscitarei contra Eli tudo o que tenho falado a respeito da sua casa. Começarei e o cumprirei, pois já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Amém? Este livro aqui, neste momento, ele tem basicamente 3 personagens que são principais, que estão em proeminência aqui. Nós temos Eli, o sacerdote na época, e aí vou juntar a ele aqui, mas vou contar apenas um. Seus filhos, Rofine e Finéias, que também eram sacerdotes. Mas nós temos 2 outras pessoas que aparecem aqui, que é Eucana e Ana. Ana era uma mulher estéril e sofria muito, porque para aquele contexto da época, uma mulher que não desse filhos para o seu esposo, ela teria o seu ventre seco, e isso era uma desonra, isso era um motivo de vergonha. E ela, primeira esposa de Eucana, não podia dar filhos para o seu marido. E como é que então a descendência viria para ele, se ele não pudesse ter filhos? Então era um erro comum, mas uma prática comum no Velho Testamento, que as mulheres que tinham suas concubinas, suas serviçais, oferecessem a seus maridos essas serviçais
desde que elas fossem solteiras, claro, para que elas dessem filhos ao esposo e pudesse então o nome do seu esposo continuar, dar uma descendência para ele. E Penina se deita então com Eucana e dá filho para esse homem, e começa uma rixa, porque Penina começa a rir de Ana, zombar de Ana. A gente já estudou esse texto há um tempo atrás, mas anualmente o seu esposo Eucana ia para adorar a Deus, precisava viajar. Você vê na igreja todo domingo, e alguns ainda acham difícil vir na igreja todo domingo, eles tinham que viajar muito, por isso era uma vez no ano. Não estou animando você a vir uma vez no ano na igreja, tá? Vem todo domingo. E quando eles iam, eles precisavam levar os seus sacrifícios, as suas ofertas para o templo, e eram animais, eram flor de farinha, uma série de coisas que eles levavam para oferecer a Deus como uma oferta no templo. Ninguém ia para o templo de mãos vazias, ninguém chegava para adorar a Deus sem consagrar algo, deixar alguma coisa ali para o Senhor. Então cada um estava representado naquela oferta que dava. E quando Eucana chegava, ele dava para Penina parte dela, para que ela consagrasse ao Senhor, e diz a Bíblia que ele dava para Ana o quê? Uma porção maior, uma porção dobrada, porque ele a amava, ele compreendia, ainda que para ele fosse, quem sabe, um grande desastre ter uma esposa que não possa lhe dar filhos, mas ele amava aquela mulher, e ele a honrava de tal forma nesse momento de culto diante de Deus, que entregava uma porção a mais para ela, dizer assim: olha, consagra mais ao Senhor, você merece minha amada. Neste sentido e neste contexto, Ana um dia se coloca diante de Deus e ora a Deus e pede ao Senhor que lhe dê um filho. E que coisa tremenda é o coração dessa mulher, porque quando o Senhor atende a oração dela e ela então fica grávida e o filho nasce, quando chega na época de levar esse menino ao templo, ela não leva apenas para o sacerdote orar a Deus e apresentar aquela criança a Deus, ela leva aquela criança para entregar aquela criança aos cuidados do sacerdote. Ou seja, aquilo que para ela era motivo de vergonha, de tristeza, de encheção de paciência por conta de Penina, ela poderia dizer assim: não, agora eu ganhei o filho do Senhor, e agora essa mulher vai ver, porque eu vou andar com meu filho a tiracolo, para onde eu for ele vai junto para isso, desculpa a expressão, esfregar na cara dela. Não, ela não fez isso, ela disse: não, eu vou consagrar esta criança ao Senhor. E ela consagra então o pequeno Samuel. E esse texto que nós lemos, Samuel já está aprendendo os ofícios do sacerdote, ele acompanha o ministério de Eli e dos seus 2 filhos, ele está crescendo ali junto com eles e aprendendo a função sacerdotal. E a palavra vai dizer para nós, vai nos ensinar que uma vez por ano a sua mamãe visitava esse filho. Já pensou você, mamãe, visitar o seu pequenino uma vez por ano, hein, Vanessa? Legal, né? E ela fazia uma túnica para ele, arrumava uma roupinha bonitinha, feita com todo esmero, com todo carinho, e uma vez por ano ela ia até lá para adorar, e encontrava o seu pequeno, o seu querido, a resposta da sua oração, e entregava um presente para aquela criança. E assim esse menino cresce. Então vamos dizer que é um menino que cresceu sem a presença dos pais. E hoje nós sabemos que crescer sem a presença dos pais é um grande problema, porque a criança precisa de pai e de mãe. A criança precisa desse momento aqui onde o papai e a mamãe vêm juntos celebrar a vitória. Precisa do papai e da mamãe no momento em que ele não conseguiu chegar lá onde deveria, mas está tentando, lutando. Então precisa do papai e da mamãe apoiar, caminhar junto e dizer: nós vamos conseguir. Precisa do papai e da mamãe quando cai, se machuca, então chega junto. Ontem eu tinha um compromisso de ir ao culto dos jovens, e a cara dessa correria de EBF, eu estava bastante cansado em casa, as crianças também estavam, e aí a gente estava juntinho ali num período da tarde. Aí eu falei assim: depois eu me desculpo com o Murilo, eu não ia pregar lá, eu não vou, mas eu vou ficar um pouquinho com elas. E tivemos um tempinho de qualidade juntos, a gente ali, brincando juntos, olhando, rindo um para o outro. Foi interessante isso. Criança precisa dessas coisas. E aí, meus irmãos, nós temos aqui do outro lado 2 filhos crescidos com o papai, Hófni e Finéias. 2 filhos que não só cresceram com o papai, mas cresceram com o papai na casa de Deus.
profundamente inseridos na religião da época. Então, se você for olhar, quem você acha que tem mais chance de dar certo na vida? Um menino que está crescendo com estranhos, que mal foi desmamado, já foi entregue na mão de um homem estranho, cresceu no meio de pessoas estranhas, não era sua família, não tinha o seu quartinho ajeitado para ele, não tinha as coisinhas da casa dele. Ou esses dois, Ofni e Finéias, que cresceram com o papai, na sua casa, no seu contexto, no seu aconchego, e mais, o papai era, vamos dizer assim, um profissional da fé, vivia para isso. O ministério dele era exclusivamente servir no templo e oficiar esse processo de culto ritualístico das pessoas trazerem ofertas a Deus. O pai deles fazia isso, Eli. Só que Samuel ainda não estava ouvindo bem a voz de Deus, ele ainda não sabia responder ao Senhor quando o Senhor o chamava. E antes do texto que eu li aqui, antes do verso 11, está acontecendo justamente isso. Ele fica ouvindo uma voz chamar, ele acha que é Eli, aí ele vai até Eli, ele fala: não chamei você, volta a deitar. Aí ele ouve de novo essa voz, ele volta de novo e fala: pois não. Ele diz: não, eu já não chamei você. Aí Eli, um homem mais experiente, diz: opa, tem algo extraordinário acontecendo, o Senhor está tentando falar com ele. E aí quando ele volta, ele diz assim: olha, quando você ouvir essa voz de novo, você diga: Senhor, eu estou aqui, porque não sou eu que estou te chamando, é o Senhor que quer falar com você. Olha só, um jovenzinho. Aí ele ouve de novo a voz, e ele responde, e o Senhor começa a falar com ele. E aí é este texto que eu li para você, o que Deus está falando para este jovem menino, dizendo assim: Samuel, eu vou fazer um negócio que quem ficar sabendo disso vai tinir as orelhas dele, de tão terrível que eu vou fazer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou acabar com a família de ele e seus filhos. Aí talvez você não esteja lembrando bem da história, você fala: mas espera aí, pastor, que Deus ruim esse? O que está acontecendo aí que Deus quer tomar uma atitude tão drástica, tão dura assim? Vai acabar com o pai, a casa dele, a família dele, seus filhos não terão descendência mais? Por quê? Porque o texto vai contar para a gente. Se você ler o capítulo 2, havia uma prática, porque aqueles que eram chamados para serem sacerdotes e os levitas serviam exclusivamente no templo. Eles não trabalhavam, eles não tinham seus rebanhos, eles não faziam nada do que as outras tribos faziam. A dedicação deles de vida deveria ser exclusiva para a casa do Senhor, para as coisas da religião. Então, quem é que sustentava essa gente? Eles eram sustentados pelas ofertas das pessoas. Quando eles levavam ofertas, o que eles estavam levando, na verdade, era alimento. Eles levavam carne, eles levavam bolo, farinha, e essas coisas eram cozidas numa cerimônia, e a família participava daquela refeição cerimonial de gratidão a Deus. Só que como os sacerdotes e os levitas não tinham, vamos dizer assim, eles não estavam plantando, colhendo, não estavam cuidando de rebanho, nada disso, de onde viria comida para eles? As pessoas levavam. E da oferta, quando estava sendo cozido, havia uma prática naquele momento que era o seguinte: o sacerdote ia dentro da panela onde estava sendo cozido com um garfo de 3 dentes assim, e colocava aquele garfo lá dentro e tirava. O que viesse ali era do sacerdote, da sua família, era a parte para que eles iriam comer, era assim. Só que esses 2 filhos de Eli, o menino ruim, os 2. Porque o que eles faziam? Quando chegava a oferta, quando eles começavam a preparar, eles diziam: olha, o sacerdote mandou pegar essa parte aqui. E é claro que eles escolhiam a melhor parte. Você teve irmãos na sua infância, cresceu com irmãos? Quando botava o frango em cima da mesa, não dava briga pelas partes lá? Sim ou não? Dava, não dava? A gente gostava de pegar o peito para brincar com aquele negócio de quebrar o ossinho ali, né? E a coxa e o peito, era a briga que dava lá. Frango lá em casa tinha que ser quadrúpede, né? Porque faltava coxa. Eles escolhiam a melhor parte. Mas estes meninos que cresceram com papai e mamãe no ofício sacerdotal, dentro da religião, sabe o que eles faziam?
Havia mulheres que serviam, ficavam em volta ali, aproveitando os viajantes, ganhando um dinheirinho. Sabe como? Estes 2 filhos dele viviam com essa mulherada também. E o que é muito difícil da gente olhar é que o pai via, até tentava falar, mas de fato não agia. Porque Eli se beneficiava dessa mania dos seus filhos de querer pegar o melhor pedaço, porque ele comia desse melhor pedaço também. E o texto bíblico, eu não vou ler com você, mas está aqui no capítulo 2, vai falar para a gente que o Senhor chega para Eli e diz assim: Eli, por que você honra mais os teus filhos do que a mim? Você dá importância para as coisas que eles fazem, ou você faz vistas grossas, não exatamente nessas palavras, ao que eles estão fazendo. Eu escolhi vocês, eu escolhi a família de vocês, para vocês se apresentarem, trazerem a história sacerdotal à minha presença, e eles estão fazendo isso, separando o melhor das ofertas para eles, ou para vocês, se deitando com aquelas mulheres lá de fora. Eli, onde você está com a cabeça? Esta é uma situação. E do outro lado, como eu disse, Ana, com o seu pequeno Samuel crescendo. O que eu quero destacar nesse dia para mim e para você, diante da palavra de Deus? Não basta, quando nós estamos pensando em educar filhos, não basta apontar uma direção para eles andarem, não basta viver no meio da religião, você precisa ser na essência. O seu filho, a sua filha, eles precisam enxergar você, papai e mamãe, como um referencial. O problema é que hoje, meus irmãos, está difícil porque não há mais referenciais. Nenhum de nós gosta de referencial, gosta de verdade absoluta. Nós, como eu falo, a gente vive um tempo tão estranho, tão confuso, que cada um quer ter sua própria vontade, cada um quer ser ou criar o seu próprio referencial e viver por esse referencial. E Hofni e Finéias fizeram exatamente isso. Esses homens acharam uma brecha, eles viram que poderiam levar vantagem, e mesmo sendo eles sacerdotes do Deus Altíssimo, eles acharam que poderiam fazer impunemente da casa de Deus um lugar de falta de respeito completo, e viviam como se Deus não estivesse enxergando e olhando cada um deles. E Eli até tentava, mas Eli não foi um pai de pulso. E o que é triste, meus irmãos, é que hoje nós vemos muitos, mas muitos pais e mamães que não têm pulso. Eu não sei se aconteceu isso com você, mas quando eu era pequeno, adolescente, depois entrando na juventude, a minha mãe foi uma pessoa de educação muito dura, muito rígida. O meu pai também, mas como era muito ausente, então a gente sentia mais isso do ponto de vista da parte da mãe. E eu dizia assim comigo: quando eu crescer, eu vou ser diferente da minha mãe e do meu pai. Eu vou ter um outro jeito de educar filho, porque assim eu não gosto. Você já passou por isso? Aí eu vou fazer diferente, porque a minha mãe me bate demais, minha mãe é muito dura, minha mãe não me deixa passar do horário, a minha mãe isso, minha mãe aquilo, minha mãe não sei o que, minha mãe isso e tal. A gente acha que mãe e pai não sabem o que estão dizendo. Quando a gente é filho, a gente é desse jeito. E a Bíblia diz lá em Hebreus para a gente que ninguém, quando está sendo corrigido, gosta. E filho, se tem uma coisa que filho é na vida, é ser corrigido pelo papai e pela mamãe. Mas está certo. Por quê? Porque nós nascemos sem limites. O ser humano nasce sem limite. Nós somos das espécies a mais dependente de pai e mãe quando nasce. Se ficarmos sozinhos, a gente simplesmente morre. Não temos condição de sobreviver nos primeiros anos da nossa vida sem que alguém cuide da gente bem de pertinho. Mas ao mesmo tempo a gente cresce com a vontade de ser independente, com a vontade de não querer saber de ninguém dando regras para a gente cumprir. A gente cresce assim, eu cresci assim. E aí a gente estava brincando esses dias aqui que a gente cresce querendo chegar nos 18, achando que daí não vai prestar mais conta para ninguém. E quando você chega e completa os 18, aí você vê que você tem um monte de gente para prestar contas. Antes era só papai e mamãe. Agora você consegue se livrar do pai e da mãe, mas tem o governo, tem os impostos, tem o chefe, tem o patrão, tem um monte de gente para você prestar conta. Mas a gente não gosta desse negócio.
A gente luta contra isso. E achamos que, em sendo mais brandos, mais molinhos, quem sabe mais carinhosos, mais complacentes, achamos que talvez se nós alargarmos um pouco mais os limites, porque foi duro demais o limite da mamãe e do papai, achamos que vamos conquistar mais a amizade do nosso filho, da nossa filha. Nós somos estimulados, é verdade, é uma necessidade, a dialogarmos com as crianças hoje em dia. Eu li uma vez um livro, o autor dizia, não me lembro agora qual foi o livro, mas o autor dizia que quando você for conversar com a criança, coloque-se no mesmo nível dos olhos dela. Não assuma simplesmente aquela autoridade de olhar para cima para a criança, porque isso para o desenvolvimento dela não é legal. E quando eu li isso, eu falei, puxa, que sacada, que coisa interessante, olhar no mesmo nível. Aí, sabe o resultado disso? Hoje nós temos filhos que olham no mesmo nível para o seu pai e para a sua mãe, e tratam seu pai e sua mãe como se fosse um amigo da escola, como se fosse um amiguinho qualquer. A internet tem suas vantagens, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo de um aluno literalmente humilhando uma professora, eu não sei quem viu, jogava o material da professora no chão, debochava dela, aí a mulher juntava o material, botava no balcãozinho ali de novo, talvez na biblioteca, não sei, e ele vinha e fazia graça, e alguém, um coleguinha filmando aquilo, e eles estavam morrendo de rir daquilo, e ela vai fazer o quê? Bate na mão dessa criatura para ver se não tem um processo disciplinar contra ela, administrativo. Dá uma dura, xinga essa criança, fala alto com ele para ver se aquela gravação não vai se tornar uma prova contra a dureza dela. Nós estamos assistindo um debate político hoje aí sobre a redução ou não da maioridade penal. E aí alguns são a favor, outros são contra. O fato não é isso. O X da questão, meus irmãos, está dentro de casa. Esses dias eu estava lá no fundo, o culto estava acontecendo aqui na frente, vai saindo um pequenino. Aí eu disse para ele, onde você vai? Vou pegar água. Não, agora não, hora do culto. Aí sabe o que disse para mim? Não, mas mandou, alguém da família mandou, um adulto mandou. Às vezes a gente ouve assim e fala assim, a igreja não é reverente, né? Muita oração, muito barulho, muito isso, muito aquilo, mas com quem as crianças estão aprendendo isso? Se os mais velhos querem alargar os limites, se os mais velhos que deveriam dar exemplo, estão muitas vezes dando exemplo ruim, negativo. Aí como que o pastor vai chegar lá fora? Porque na verdade hoje em dia, quem é o pastor para falar alguma coisa? Quem é o pastor para querer dizer que o meu filho deve entrar ou não, ou sair ou sentar? Quem é o diácono da igreja para isso ou aquilo? Porque esse é o contexto de hoje, esse é o conceito de hoje. Quantos pais, eu já ouvi de pai dizer assim, ai da professora, se fizer algo do meu filho lá na escola, eu vou lá e faço uma barraca. Ai de mim se fizesse alguma coisa na escola. Porque se a professora me desse umas palmadinhas, eu nunca apanhei de uma professora. Acho que peguei assim uns apertãozinhos no braço, acho que eu levei. Mas se a minha mãe soubesse, eu apanhava em casa. E mamãe dizia, você vai respeitar a sua professora como você me respeita, menino, porque se você não respeitar, a hora que chegar em casa, e eu sabia que hora seria essa. Mas eu aprendi, meus irmãos, a respeitar o mais velho. Eu aprendi a chamar de senhor, de senhora. Isso é antigo, pastor. Isso ficou para trás. Não. Isso é alargar limites que a palavra de Deus não nos autoriza a alargar. E nós estamos alargando, achando que somos moderninhos, achando que somos companheiros, e o meu filho, ele está assim comigo. Olha a nossa sociedade como está. Estamos perdendo os referenciais. Esse homem Eli, um sacerdote, um homem religioso, um homem que servia de referencial para aquelas pessoas, para aquele povo todo, ele resolveu dizer, sabe de uma coisa? Eu até dou um conselhinho lá, um conselhinho aqui. Ele chega aqui no capítulo 2, ele chega assim e fala, moçada, eu estou ouvindo aí, estão falando aí, vocês estão
Está feia a situação de vocês aí, né? Os filhos faziam pouco caso e ele também deixava para lá. Sabe de uma coisa? Pai e mãe tem um trabalho: educar filho. Pai e mãe tem uma obrigação. É gostoso você segurar uma criança nos braços, não é? É gostoso aquela fase de começando a engatinhar, e você cheira, que bonitinho e tal, e brinca, e joga para cima, e rola com ele no chão. É lindo isso aí. Olha lá a Vanessa, que coisa linda, acabou de sentar ali, ó, com a Julinha. É gracioso demais. Mas, desculpa, me dê licença, Júlio e Vanessa, se Julinha não tiver pai e mãe que estejam dispostos a olhar na palavra como educar seus filhos, como educar aquela menininha, ninguém sabe o que vai virar dessa menina, porque ela está crescendo num mundo sem referenciais, onde os limites são alargados cada vez mais. Depois a gente não adianta chorar, depois não adianta a gente ir atrás do pastor, o meu filho está na droga, pastor, o meu filho está alcoolizado, o meu filho está lá, ó, um filho perdido na vida, o meu filho anda em más companhias, o meu filho. Será que não foi porque você resolveu ser mais maleável? Será que não foi porque o seu filho não viu em você valores de fato cristãos agindo no seu dia a dia? É interessante nós notarmos, meus irmãos, a igreja cheia no domingo à noite. Mas, por exemplo, a escola bíblica dominical, quando nós nos reunimos em classe todo domingo de manhã para estudar a palavra de Deus de uma maneira um pouquinho mais incisiva, onde há a possibilidade de bater papo, de argumentar, de perguntar, de dar opinião ali na sala, é fundamental para o crescimento cristão, espiritual, daquele que quer entender a Bíblia e viver a partir da Bíblia. Mas é interessante nós notarmos, meus irmãos, que é pequeno o número de crianças que vêm no domingo de manhã na igreja, porque elas não vêm sozinhas, elas ainda não podem andar sozinhas na rua. Daqui a pouco, quem sabe, virão sozinhas para cá, porque estamos alargando os limites. De repente papai e mamãe não tem mais daqui a pouco a autoridade para dizer: não sai sem mim, você ainda tem 10 anos. É capaz da criança tomar um banho e dizer: estou indo para a escola bíblica, porque papai e mamãe não vão para a escola bíblica. Mas não precisa ir para a escola bíblica, eu já sei o suficiente da Bíblia. Não precisa ensinar a criança o caminho que ela deve andar, porque lá na igreja à noite tem um culto especial para as crianças e alguém lá ensina. Vão pintar umas lições, umas histórias, passar uns filminhos, uns negócios lá, e ele vai aprender. Nós precisamos de Ana, mais Anas, mas um pouco dessa Ana dentro dos pais também, de gente que ora por seus filhos, ainda que eles estejam distantes. Essa mulher, ela conquistou o seu filho em oração, dedicou o seu filho na casa do Senhor. Eu não tenho dúvida nenhuma de que essa mulher orava pelo seu filho todos os dias da sua vida, que ela, apesar de não poder pegá-lo no colo toda hora e dar um abraço e um cheiro gostoso de papai e mamãe no filho, mas ela estava colocando aquela criança na presença de Deus todos os dias, e ela não perdia a oportunidade que tinha de chegar uma vez por ano e dizer: filhinho, mamãe fez essa túnica para você, porque você está aprendendo a servir o Senhor. Já por outro lado, Eli, dentro da casa de Deus, vivendo as coisas da religião, e seus filhos, a família toda sofreu destruição tal, por conta de que este homem, chamado Eli, que foi um sacerdote de Deus, negligenciou o seu papel de ensinador, de disciplinador, de quem mostra que há uma postura. No primeira garfada equivocada, egocêntrica, no primeiro arranjo que eles fizeram, o senhor devia ter lá, bater na mão deles: larga esse garfo, menino, vamos sentar ali que você vai entender como é que a gente age diante de Deus. Não, mas quem sabe ele fosse tão moderno quanto nós no dia de hoje, dissesse assim: não, deixa ele, porque se eu der uma palmada aí, a Xuxa vai ficar brava comigo aí por causa da palmada. Se eu falar duro aí, meu vizinho vai me denunciar lá no conselho tutelar.
E se eu botar de castigo, a professora vem aqui, a psicopedagoga, não sei o que, vai me explicar que não é assim, que hoje é diferente, não sei o que, tal. Onde vamos parar? Onde vamos parar? Essas crianças que vieram à frente aqui, eu até ia perguntar, até por conta de tempo que eu já estourei o meu, não perguntei. Mas eu queria saber, quem sabe num outro culto vocês explicam para a igreja, Yuri e Murilo, qual é a diferença de deixar de ser candidato para ser um arauto? O que implica em termos de responsabilidade, em termos de compromisso assumido? Você mudou de posto. Vai mudar de postura também ou vai continuar sendo a mesma coisa que você era quando você era só um candidato? Porque o valor cristão é o da santificação. Eu vou me tornando mais semelhante a Cristo a cada dia. Então eu fico imaginando, e queria saber na prática como é que é, porque eu não fui embaixador, o que significa na cabeça dessa criança quando ele deixa de ser um candidato para ser um arauto? Vai mudar o quê? Eu sei que vocês têm isso, eu estou dizendo que eu não sei, na prática, da embaixada. O que vai mudar? O que nós como igreja podemos esperar desses que hoje receberam aqui com alegria do papai e da mamãe um certificado dizendo que foi promovido? Mas promovido a quê? Para agir como? De que jeito? Nós vamos poder cobrar deles uma postura diferente porque foram promovidos? Papai e mamãe cobrarão? Ou não, tanto faz, é só um diploma. Não, irmãos, nós temos que ensinar os nossos filhos, nós temos que valorizar as conquistas deles, mas mostrar para eles que cada conquista traz em si responsabilidades e postura de vida diferente. Esses dias conversando com um pastor, ele disse assim, não sei como é na sua igreja, mas quando eu vou pregar, eu digo assim, desligue os celulares, ninguém mais se movimenta. Se eu falar isso aqui é capaz de ligarem comigo. Porque ele está tentando ensinar. Ele não é o doninho da verdade. Ele só está tentando dizer que há um processo, o devido processo legal, o devido processo litúrgico, de respeito, com o tempo, com o momento de oração. Tem um irmão aqui do meu lado, ele está tentando prestar atenção. Meu filho, muito alegre, feliz, contente, cheio de energia, está aqui, está hoje. Vou dar um jeito nesse camarada aqui do meu lado. Não nesse. No filho. Eu disse, meu amigo, vamos, ou você para, ou eu vou lá fora contigo. Estamos atrapalhando, cara. As minhas, e a criançada de hoje aqui, eu cheguei antes, mas ela falou assim, alguém com chiclete aí? Eu não quero chiclete lá na frente, porque eu acho que é falta de respeito. Eu não chegava na minha sala de aula assim, na frente da minha professora, mas de jeito nenhum. Ah, mudou, pastor, o senhor está muito velho. É? Vamos para onde com essa postura? Não me chame de senhor. Por que não? Não me chame de senhora. Porque hoje a gente vive essa cultura da longevidade, e a gente não quer que surja um cabelo branco, e a gente não quer que as marcas da experiência de vida e dos dias vividos apareçam no nosso rosto. A gente quer sempre tudo esticadinho, Preciso estar bem, tal. E aí, por conta da minha estrutura externa, que fatalmente vai perecer, ainda que você consiga atrasar um pouquinho, com muita natura, Avon, Jequiti, seja lá o que for, vai. Só que enquanto nós estamos tentando manter tudo esticadinho, que ninguém me chame de Senhor, que ninguém reconheça em mim a autoridade, eu quero ser sempre jovem, eu quero ser descoladão ainda, usa um descoladão, não usa mais, não sei, enfim, eu estou perdendo a oportunidade de ensinar, eu estou perdendo a oportunidade de me colocar diante daquela criança que está sem limite, que não sabe escolher as coisas. Misericórdia, meus irmãos, essa criançada hoje não entende, acho que eles nem sabem o que é a tal da cegonha. Já nasce, a cegonha já saiu do mercado faz muito tempo. As minhas filhas, a gente gosta bastante de ver filme, e tem certas cenas de filme que não dá para ver, e tem filmes que não dá para ver, e a gente não vê. E a gente acha
Porque elas não sabem nada desse negócio. E a gente tem a impressão de que quando aparece, a gente assiste televisão lá em casa com o controle na mão, assim, ó. Verdade. Elas sabem. Só que elas não têm estrutura emocional, elas não têm maturidade psíquica para saber nessa fase. Mas elas sabem. Não fui eu quem falou. A escola fala, a televisão fala, os colegas falam, alguns papais e mamães mais liberais falam. Mas tem época para cada coisa. A Bíblia diz: tem tempo para tudo. Todas as coisas acontecem numa ordem exata que Deus pré-estabeleceu. Mas nós queremos fazer os próprios limites. Então, meus irmãos, havemos de parar e refletir os caminhos, as direções, os encaminhamentos que temos dado para os nossos pequenos. Como igreja, meus irmãos, eu fico feliz de ter esse monte de criança aqui na igreja, mas ao mesmo tempo eu fico preocupado, porque que exemplo que eles estão vendo aqui na igreja, que exemplo que eles estão tendo dentro de casa. E você pensa que eu e minha esposa não erramos? Erramos. Eu não estou dizendo aqui, botando uma roupinha de perfeitinho aqui, não. A gente sofre lá em casa para dar bom exemplo, não é fácil não. E eles, estão de olho, enxergam tudo que a gente faz, o menor deslize que a gente dá, eles estão ali, só notando. Vai chegar uma hora que eles vão usar. Está me cobrando isso, mas isso aqui, e aquele dia, e aquele outro, e aquele negócio. Quer que eu vá para a escola bíblica? Por quê? Nunca fui. Quer que eu dê o dízimo? Nunca vi o senhor dar dízimo. Quer que eu sirva na igreja? Nunca vi o senhor servir na igreja, o senhor de vez em quando me deixava lá na frente no cinema e ia embora. Então, irmãos, eu estou aproveitando hoje para a gente dizer assim: precisamos educar. Você é responsável pela educação de um serzinho lindo, maravilhoso, chamado criança, que o Senhor disse, nós lemos no começo desse culto: não os impeça de vir a mim. Naquele momento, os discípulos acharam que aquelas crianças seriam importunantes ali, disseram: não, tira essa criançada daqui. Hoje nós não estamos dizendo isso. Hoje a gente coloca balão, hoje a gente coloca todo um motivo na igreja para eles entrarem para dentro da igreja, para tornar a igreja atrativa para a criançada. Hoje não é uma barreira, uma mão estendida que tem impedido crianças de verem Cristo, mas é a postura dos mais velhos que não está possibilitando a estas crianças enxergar Jesus na vida da gente. Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Senhor, ajuda-nos, Pai, e tenha misericórdia de nós. Deus, eu quero que o Senhor me ajude a entender o quão sério é educar uma vida. Eu tenho alguma ideia, Pai, mas eu confesso que nem sempre sei. Porque se soubesse, Senhor Jesus, quanta coisa na minha vida seria diferente. Eu ainda preciso mudar para poder moldar a vida de alguém. Então tenha misericórdia, Deus, da minha vida, da vida da minha esposa, do meu lar. Ajuda-nos, Pai, a saber priorizar a Tua palavra. Jesus querido, eu oro por cada papai e mamãe que está aqui hoje, e oro agradecendo ao Senhor, porque eles estão na casa do Senhor hoje à noite, porque trouxeram seus filhos para cá, porque estão buscando saber mais do Senhor. Então eu peço que à medida que eles vão conhecendo mais do Senhor, eles queiram viver para a glória do Senhor, para dar não bom, mas excelente testemunho de cristão aos seus filhos. Pai, ajuda-nos a chegarmos na velhice, lá quando formos vovó, vovô, e ali sermos honrados, porque os nossos filhos terão já seus filhos, e seus filhos, os nossos netos, serão uma bênção na casa do Senhor. Serão os missionários de amanhã, serão os pregadores, os diáconos, os diretores da igreja, serão os introdutores, serão os professores de classe de escola bíblica, aqueles que farão EBF, aqueles que tocarão no culto da igreja, servindo ao Senhor com alegria. Eles serão assim, porque nós estamos plantando a semente hoje, Pai. Então ajuda-nos, Senhor, porque vem uma nova geração por aí, ela já está aí, e eu confesso ao Senhor que eu temo, porque eu não sei que forma ela está tomando, eu não sei para onde estamos andando, não sei mesmo, Jesus, e eu quero entender, Senhor.
Eu preciso do Senhor. Eu sei que todo pai e toda mãe que está aqui me ouvindo falar nessa hora, nesse momento a gente fica com o coração apertado, porque a gente não sabe ser pai e mãe. Não tem manual para isso, Senhor. A gente não sabe lidar com as situações que aparecem de repente. Por isso, Deus, nos dê temor diante do Senhor, a ponto de que queiramos buscar sempre a palavra do Senhor, para não sermos pegos de surpresa pelas pressões dessa vida, Pai, mas que antes busquemos sabedoria do alto, para que quando tivermos que lidar com problemas, com situações dos nossos filhos, com questionamentos, nós tenhamos, antes de tudo, o Espírito Santo de Deus nos enchendo, porque a Tua palavra nos enche, porque a Tua palavra é alegria para nós, porque nós estamos guardando a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. Agora, Deus, como é que pode um cego guiar outro cego, Senhor? Os dois cairão no buraco, diz a palavra. Deus, não permita que sejamos cegos a ponto de não permitir que os nossos filhos enxerguem também, Pai, porque não temos condição de apontar com a vida, e não com palavras apenas, o caminho a seguir. Tenha misericórdia, Senhor. Obrigado por este culto, obrigado por estas crianças, obrigado por este ministério que elas demonstraram aqui ao Senhor e a cada um de nós, e que possamos, ó Deus, sair daqui agora comprometidos com uma vida diferente, uma vida de testemunho, uma vida que não está afim apenas de ser bem legal para o filho, mas que está afim de ser efetivo, prudente, disciplinador, ensinador para o filho, para a filha, que não queira sair daqui um bruto ou uma bruta que vai simplesmente brigar, xingar, gritar, mas que vai ter limites bem definidos, horários, postura, disciplina, comportamento adequado em cada circunstância da vida. Se é para jogar bola, vamos nos comportar como quem joga bola. Se é para passear no desfile, vamos nos comportar como cidadãos lá na rua. Se é para vir para a casa do Senhor, vamos nos comportar na casa do Senhor. E que os nossos filhos enxerguem que nós vivemos em tantos cenários na vida, Senhor, e nós não usamos máscaras, mas nós devemos ser sinceros, honestos, íntegros em cada situação dessa na nossa vida, pensando sempre o que o Senhor está vendo de nós, se estamos agradando ao Senhor. Não estamos apenas para agradar filhos ou a nós mesmos, estamos para agradar ao Senhor. Nos abençoe nisso, porque se nós tivermos esse temor, os nossos filhos verão em nós um motivo de glória para eles, e nós seremos glorificados nos filhos deles. Ajuda, Senhor, que cada pai e mãe hoje torne-se um vovô e uma vovó exaltado pela beleza do ministério que fizeram na vida dos seus filhos. Assim eu oro, suplico e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.